Estamos a poucos dias de 2026. O ano está literalmente virando. E antes que isso aconteça, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Não é uma pergunta confortável. Não é uma pergunta bonita. Mas é uma pergunta necessária, porque ela define o tipo de vida que você vai viver daqui para frente. Você vai entrar em 2026 com a mesma mentalidade que te manteve preso em 2025? Pare por alguns segundos e pense nisso com sinceridade. Não responda no automático. Não responda com esperança. Responda com verdade. Porque se a sua mentalidade continuar a mesma, os seus resultados também continuarão os mesmos. O calendário pode mudar, mas a vida não muda sozinha. Se a resposta for sim, eu posso te dizer exatamente o que vai acontecer. Daqui a 12 meses, você vai olhar para trás e perceber que está no mesmo lugar. Talvez com pequenas mudanças externas, mas internamente tudo igual. Os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos limites. Talvez você esteja um pouco mais cansado, talvez mais frustrado, talvez carregando um peso maior de arrependimento, pensando em tudo o que poderia ter feito, mas não fez, em todas as oportunidades que deixou passar porque teve medo, dúvida ou insegurança. E deixa eu ser muito claro com você agora. Isso não acontece porque você não se esforça. Você se esforça. Não acontece porque você não trabalha duro. Você trabalha. Não acontece porque você não tem fé. Você tem fé. Não acontece porque você não quer mudar. Você quer mudar e quer muito. O problema não está na sua força de vontade. O problema não está na sua disciplina. O problema não está no quanto você luta. O problema está em um lugar muito mais profundo e quase ninguém te ensinou a olhar para ele. O problema está na forma como você pensa, na forma como você interpreta o mundo, na forma como você reage às dificuldades, na forma como você se enxerga diante da vida e do dinheiro. Você não está preso porque ganha pouco. Você não está preso porque nasceu sem oportunidades. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso pela pobreza mental que carrega. E essa é a pior prisão que existe, porque ela não é visível. Não tem grades, não tem cadeados, não tem aviso. Ela se apresenta como realidade, como prudência, como isso é só a vida. Você se acostuma com ela, você normaliza ela. E quando percebe, já está vivendo abaixo do seu potencial há anos. Mas hoje isso começa a mudar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar com clareza o que é pobreza mental, como ela age silenciosamente todos os dias contra você, como ela influencia suas decisões, seus comportamentos e seus resultados. E principalmente como sair dela de forma prática e consciente para construir um 2026 realmente diferente. Não estamos falando de sorte. Não estamos falando de dinheiro fácil. Não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de transformação interna. Porque toda mudança externa começa dentro. Primeiro, você precisa entender algo fundamental. Pobreza não é a ausência de dinheiro. Pobreza é uma mentalidade. Se dinheiro fosse a raiz da riqueza, todo mundo que ganhasse muito dinheiro seria próspero para sempre. E nós sabemos que isso não é verdade. A prova disso está em todos os lugares. Imagine um bilionário que construiu sua fortuna do zero. Não herdou, não ganhou, construiu. Agora imagine que por algum motivo todo o dinheiro dele seja retirado. Contas zeradas, cartões bloqueados, tudo perdido. O que acontece? No começo existe impacto, existe desconforto, mas essa pessoa não perde o mais importante. Ela não perde a forma de pensar, ela não perde o conhecimento, ela não perde a visão, ela não perde a capacidade de criar soluções. Em poucos meses, ela começa a se reconstruir. Em pouco tempo, o dinheiro volta, porque a riqueza nunca esteve no dinheiro, sempre esteve na mente. Agora faça o caminho inverso. Pegue uma pessoa com mentalidade de pobreza
e entregue uma grande quantia de dinheiro. O que acontece na maioria das vezes? Esse dinheiro desaparece. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela não mudou por dentro. A cabeça continuou a mesma. O comportamento continuou o mesmo. As decisões continuaram as mesmas. E a cabeça sempre vence o dinheiro. A pobreza mental se revela em frases que você talvez já tenha dito centenas de vezes. Frases que você ouviu na infância, ouviu da família, ouviu da sociedade e aceitou como verdade. Dinheiro não dá em árvore. É muito difícil ganhar dinheiro. Rico só fica rico passando os outros para trás. Eu nunca vou conseguir isso. Isso não é para mim. Gente como eu não fica rica. Essas frases moldam a sua realidade. Elas não são apenas palavras. Elas se transformam em decisões. Elas te fazem desistir antes de tentar. Elas te fazem rejeitar oportunidades sem perceber. Agora entenda isso. Escassez não é não ter. Escassez é viver focado no que falta. Você pode ter dinheiro e viver se sentindo pobre. Pode ter conquistas e viver se sentindo insuficiente. Pode ter oportunidades e enxergar apenas obstáculos. Abundância começa quando você reconhece o que já tem, sem deixar de desejar crescer. Gratidão não é acomodação. Gratidão é base. Agora vamos falar dos erros que mantêm você preso nessa mentalidade. O primeiro erro é o medo de errar. Esse medo paralisa sonhos, trava decisões e adia vidas. Você fica esperando o momento perfeito, a segurança total, a certeza absoluta. E enquanto espera, o tempo passa. Errar faz parte do crescimento. Errar ensina. Errar ajusta. Errar fortalece. O verdadeiro fracasso não é errar, é não tentar. O segundo erro é o altruísmo em excesso. Ajudar é bonito, mas se abandonar para ajudar os outros é autossabotagem. Quando você se coloca sempre por último, você se enfraquece. E uma pessoa enfraquecida não sustenta ninguém por muito tempo. Em 2026, você precisa aprender a dizer não sem culpa. O terceiro erro é focar apenas no negativo. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, crise e escassez, isso se torna sua realidade. Se você alimenta aprendizado, solução e ação, isso também cresce. Agora vem a parte prática, porque mudança sem ação não existe. Você precisa identificar e substituir crenças limitantes. Você precisa praticar gratidão diariamente. Você precisa enxergar problemas como parte do crescimento. Você precisa estabelecer limites claros. Você precisa agir mesmo com medo. Você precisa mudar sua forma de falar. Você precisa investir em você. Nada disso é mágico. Tudo isso é construção diária. Para finalizar, entenda isso com profundidade. Dinheiro é consequência. Sempre foi. Quanto mais valor você se torna capaz de gerar, mais dinheiro naturalmente chega até você. Você já é abundante. A vida é abundante. O universo é abundante. Estamos a poucos dias de 2026. Você tem uma escolha muito clara diante de você. Continuar repetindo os mesmos padrões ou decidir mudar agora. 2026 pode ser apenas mais um ano. Ou pode ser o ano que muda tudo. A decisão é sua. Estamos a poucos dias de 2026. O ano está literalmente virando. E antes que isso aconteça, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Não é uma pergunta confortável. Não é uma pergunta bonita. Mas é uma pergunta necessária, porque ela define o tipo de vida que você vai viver daqui para frente. Você vai entrar em 2026 com a mesma mentalidade que te manteve preso em 2025? Pare por alguns segundos e pense nisso com sinceridade. Não responda no automático. Não responda com esperança. Responda com verdade. Porque se a sua mentalidade continuar a mesma, os seus resultados também continuarão os mesmos. O calendário pode mudar, mas a vida não muda sozinha. Se a resposta for sim, eu posso te dizer exatamente o que vai acontecer. Daqui a 12 meses,
Você vai olhar para trás e perceber que está no mesmo lugar. Talvez com pequenas mudanças externas, mas internamente tudo igual. Os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos limites. Talvez você esteja um pouco mais cansado, talvez mais frustrado, talvez carregando um peso maior de arrependimento, pensando em tudo o que poderia ter feito, mas não fez, em todas as oportunidades que deixou passar porque teve medo, dúvida ou insegurança. E deixa eu ser muito claro com você agora. Isso não acontece porque você não se esforça. Você se esforça. Não acontece porque você não trabalha duro. Você trabalha. Não acontece porque você não tem fé. Você tem fé. Não acontece porque você não quer mudar. Você quer mudar e quer muito. O problema não está na sua força de vontade. O problema não está na sua disciplina. O problema não está no quanto você luta. O problema está em um lugar muito mais profundo e quase ninguém te ensinou a olhar para ele. O problema está na forma como você pensa, na forma como você interpreta o mundo, na forma como você reage às dificuldades, na forma como você se enxerga diante da vida e do dinheiro. Você não está preso porque ganha pouco. Você não está preso porque nasceu sem oportunidades. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso pela pobreza mental que carrega. E essa é a pior prisão que existe, porque ela não é visível, não tem grades, não tem cadeados, não tem aviso. Ela se apresenta como realidade, como prudência, como isso é só a vida. Você se acostuma com ela, você normaliza ela. E quando percebe, já está vivendo abaixo do seu potencial há anos. Mas hoje isso começa a mudar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar com clareza o que é pobreza mental, como ela age silenciosamente todos os dias contra você, como ela influencia suas decisões, seus comportamentos e seus resultados, e principalmente como sair dela de forma prática e consciente para construir um 2026 realmente diferente. Não estamos falando de sorte, não estamos falando de dinheiro fácil. Não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de transformação interna. Porque toda mudança externa começa dentro. Primeiro, você precisa entender algo fundamental. Pobreza não é a ausência de dinheiro. Pobreza é uma mentalidade. Se dinheiro fosse a raiz da riqueza, todo mundo que ganhasse muito dinheiro seria próspero para sempre. E nós sabemos que isso não é verdade. A prova disso está em todos os lugares. Imagine um bilionário que construiu sua fortuna do zero. Não herdou, não ganhou, construiu. Agora imagine que por algum motivo todo o dinheiro dele seja retirado. Contas zeradas, cartões bloqueados, tudo perdido. O que acontece? No começo existe impacto, existe desconforto, mas essa pessoa não perde o mais importante. Ela não perde a forma de pensar. Ela não perde o conhecimento. Ela não perde a visão. Ela não perde a capacidade de criar soluções. Em poucos meses, ela começa a se reconstruir. Em pouco tempo, o dinheiro volta, porque a riqueza nunca esteve no dinheiro. Sempre esteve na mente. Agora faça o caminho inverso. Pegue uma pessoa com mentalidade de pobreza e entregue uma grande quantia de dinheiro. O que acontece na maioria das vezes? Esse dinheiro desaparece. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela não mudou por dentro. A cabeça continuou a mesma. O comportamento continuou o mesmo. As decisões continuaram as mesmas. E a cabeça sempre vence o dinheiro. A pobreza mental se revela em frases que você talvez já tenha dito centenas de vezes. Frases que você ouviu na infância, ouviu da família, ouviu da sociedade e aceitou como verdade. Dinheiro não dá em árvore. É muito difícil ganhar dinheiro. Rico só fica rico passando os outros para trás. Eu nunca vou conseguir isso. Isso não é para mim. Gente como eu não fica rica. Essas frases moldam a sua realidade. Elas não são apenas palavras. Elas se transformam em decisões.
Elas te fazem desistir antes de tentar. Elas te fazem rejeitar oportunidades sem perceber. Agora entenda isso. Escassez não é não ter. Escassez é viver focado no que falta. Você pode ter dinheiro e viver se sentindo pobre. Pode ter conquistas e viver se sentindo insuficiente. Pode ter oportunidades e enxergar apenas obstáculos. Abundância começa quando você reconhece o que já tem, sem deixar de desejar crescer. Gratidão não é acomodação, gratidão é base. Agora vamos falar dos erros que mantêm você preso nessa mentalidade. O primeiro erro é o medo de errar. Esse medo paralisa sonhos, trava decisões e adia vidas. Você fica esperando o momento perfeito, a segurança total, a certeza absoluta. E enquanto espera, o tempo passa. Errar faz parte do crescimento. Errar ensina. Errar ajusta. Errar fortalece. O verdadeiro fracasso não é errar, é não tentar. O segundo erro é o altruísmo em excesso. Ajudar é bonito, mas se abandonar para ajudar os outros é autossabotagem. Quando você se coloca sempre por último, você se enfraquece. E uma pessoa enfraquecida não sustenta ninguém por muito tempo. Em 2026, você precisa aprender a dizer não sem culpa. O terceiro erro é focar apenas no negativo. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, crise e escassez, isso se torna sua realidade. Se você alimenta aprendizado, solução e ação, isso também cresce. Agora vem a parte prática, porque mudança sem ação não existe. Você precisa identificar e substituir crenças limitantes. Você precisa praticar gratidão diariamente. Você precisa enxergar problemas como parte do crescimento. Você precisa estabelecer limites claros. Você precisa agir mesmo com medo. Você precisa mudar sua forma de falar. Você precisa investir em você. Nada disso é mágico. Tudo isso é construção diária. Para finalizar, entenda isso com profundidade. Dinheiro é consequência. Sempre foi. Quanto mais valor você se torna capaz de gerar, mais dinheiro naturalmente chega até você. Você já é abundante. A vida é abundante. O universo é abundante. Estamos a poucos dias de 2026. Você tem uma escolha muito clara diante de você. Continuar repetindo os mesmos padrões ou decidir mudar agora. 2026 pode ser apenas mais um ano. Ou pode ser o ano que muda tudo. A decisão é sua. Estamos a poucos dias de 2026. O ano está literalmente virando. E antes que isso aconteça, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Não é uma pergunta confortável. Não é uma pergunta bonita. Mas é uma pergunta necessária, porque ela define o tipo de vida que você vai viver daqui para frente. Você vai entrar em 2026 com a mesma mentalidade que te manteve preso em 2025? Pare por alguns segundos e pense nisso com sinceridade. Não responda no automático. Não responda com esperança. Responda com verdade. Porque se a sua mentalidade continuar a mesma, os seus resultados também continuarão os mesmos. O calendário pode mudar, mas a vida não muda sozinha. Se a resposta for sim, eu posso te dizer exatamente o que vai acontecer. Daqui a 12 meses, você vai olhar para trás e perceber que está no mesmo lugar. Talvez com pequenas mudanças externas, mas internamente tudo igual. Os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos limites. Talvez você esteja um pouco mais cansado, talvez mais frustrado, talvez carregando um peso maior de arrependimento. Pensando em tudo o que poderia ter feito, mas não fez. Em todas as oportunidades que deixou passar porque teve medo, dúvida ou insegurança. E deixa eu ser muito claro com você agora. Isso não acontece porque você não se esforça. Você se esforça. Não acontece porque você não trabalha duro. Você trabalha. Não acontece porque você não tem fé. Você tem fé.
Não acontece porque você não quer mudar. Você quer mudar e quer muito. O problema não está na sua força de vontade. O problema não está na sua disciplina. O problema não está no quanto você luta. O problema está em um lugar muito mais profundo e quase ninguém te ensinou a olhar para ele. O problema está na forma como você pensa, na forma como você interpreta o mundo, na forma como você reage às dificuldades, na forma como você se enxerga diante da vida e do dinheiro. Você não está preso porque ganha pouco. Você não está preso porque nasceu sem oportunidades. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso pela pobreza mental que carrega. E essa é a pior prisão que existe, porque ela não é visível. Não tem grades, não tem cadeados, não tem aviso. Ela se apresenta como realidade, como prudência, como isso é só a vida. Você se acostuma com ela, você normaliza ela. E quando percebe, já está vivendo abaixo do seu potencial há anos. Mas hoje isso começa a mudar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar com clareza o que é pobreza mental, como ela age silenciosamente todos os dias contra você, como ela influencia suas decisões, seus comportamentos e seus resultados, e principalmente como sair dela de forma prática e consciente para construir um 2026 realmente diferente. Não estamos falando de sorte, não estamos falando de dinheiro fácil. Não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de transformação interna. Porque toda mudança externa começa dentro. Primeiro, você precisa entender algo fundamental. Pobreza não é a ausência de dinheiro. Pobreza é uma mentalidade. Se dinheiro fosse a raiz da riqueza, todo mundo que ganhasse muito dinheiro seria próspero para sempre. E nós sabemos que isso não é verdade. A prova disso está em todos os lugares. Imagine um bilionário que construiu sua fortuna do zero. Não herdou, não ganhou, construiu. Agora imagine que por algum motivo todo o dinheiro dele seja retirado. Contas zeradas, cartões bloqueados, tudo perdido. O que acontece? No começo existe impacto, existe desconforto, mas essa pessoa não perde o mais importante. Ela não perde a forma de pensar. Ela não perde o conhecimento. Ela não perde a visão. Ela não perde a capacidade de criar soluções. Em poucos meses, ela começa a se reconstruir. Em pouco tempo, o dinheiro volta, porque a riqueza nunca esteve no dinheiro. Sempre esteve na mente. Agora faça o caminho inverso. Pegue uma pessoa com mentalidade de pobreza e entregue uma grande quantia de dinheiro. O que acontece na maioria das vezes? Esse dinheiro desaparece. Não porque a pessoa seja ruim, mas porque ela não mudou por dentro. A cabeça continuou a mesma. O comportamento continuou o mesmo. As decisões continuaram as mesmas. E a cabeça sempre vence o dinheiro. A pobreza mental se revela em frases que você talvez já tenha dito centenas de vezes. Frases que você ouviu na infância, ouviu da família, ouviu da sociedade e aceitou como verdade. Dinheiro não dá em árvore. É muito difícil ganhar dinheiro. Rico só fica rico passando os outros para trás. Eu nunca vou conseguir isso. Isso não é para mim. Gente como eu não fica rica. Essas frases moldam a sua realidade. Elas não são apenas palavras. Elas se transformam em decisões. Elas te fazem desistir antes de tentar. Elas te fazem rejeitar oportunidades sem perceber. Agora entenda isso. Escassez não é não ter. Escassez é viver focado no que falta. Você pode ter dinheiro e viver se sentindo pobre. Pode ter conquistas e viver se sentindo insuficiente. Pode ter oportunidades e enxergar apenas obstáculos. Abundância começa quando você reconhece o que já tem, sem deixar de desejar crescer. Gratidão não é acomodação, gratidão é base. Agora vamos falar dos erros que mantêm você preso nessa mentalidade. O primeiro erro é o medo de errar. Esse medo paralisa sonhos, trava decisões e adia vidas. Você fica esperando o momento perfeito, a segurança total,
a certeza absoluta. E enquanto espera, o tempo passa. Errar faz parte do crescimento. Errar ensina. Errar ajusta. Errar fortalece. O verdadeiro fracasso não é errar, é não tentar. O segundo erro é o altruísmo em excesso. Ajudar é bonito, mas se abandonar para ajudar os outros é autossabotagem. Quando você se coloca sempre por último, você se enfraquece. E uma pessoa enfraquecida não sustenta ninguém por muito tempo. Em 2026, você precisa aprender a dizer não sem culpa. O terceiro erro é focar apenas no negativo. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, crise e escassez, isso se torna sua realidade. Se você alimenta aprendizado, solução e ação, isso também cresce. Agora vem a parte prática, porque mudança sem ação não existe. Você precisa identificar e substituir crenças limitantes. Você precisa praticar gratidão diariamente. Você precisa enxergar problemas como parte do crescimento. Você precisa estabelecer limites claros. Você precisa agir mesmo com medo. Você precisa mudar sua forma de falar. Você precisa investir em você. Nada disso é mágico. Tudo isso é construção diária. Para finalizar, entenda isso com profundidade. Dinheiro é consequência. Sempre foi. Quanto mais valor você se torna capaz de gerar, mais dinheiro naturalmente chega até você. Você já é abundante. A vida é abundante. O universo é abundante. Estamos a poucos dias de 2026. Você tem uma escolha muito clara diante de você. Continuar repetindo os mesmos padrões ou decidir mudar agora. 2026 pode ser apenas mais um ano. Ou pode ser o ano que muda tudo. A decisão é sua.